Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Salão Novo da Universidade Aberta para uma sessão especial que hoje aqui temos de conferência no quadro da apresentação do livro do Dr. André Rangel, Inquietude das Mundividências, e temos a honra de ter connosco o autor e o apresentador da obra, o Sr. Dr. Luís Marques Mendes. Dou as boas-vindas aos dois. Obrigado convosco que os atemos na nossa universidade para esta sessão especial no quadro do Seminário Internacional de Estudos Globais que realizamos regularmente e que acolhe conferências de temáticas que nos ajudam a compreender o mundo global em que vivemos, nos seus múltiplos problemas, desafios e também em que procuramos encontrar soluções, caminhos novos para construir uma globalização de rosto humano. Esse é o nosso lema, ecossocialmente sustentável. Obrigado por quem se encontra aqui presencialmente no Salão Nobre, obrigado por este também à Universidade Aberta e também saudamos todas e todos os que nos acompanham à distância via telemática. Vamos inaugurar esta sessão com um momento especial feita em parceria com a Soro Optimist Internacional, que nos proporcionou a vinda cá de uma cantora e professora universitária ucraniana que reside em Portugal e é apoiada por esta associação internacional que promove o empoderamento das mulheres, ajudam as mulheres e as crianças nas suas situações de fragilidade, procurando dar-lhes competências e meios para se afirmarem e desenvolver as suas competências nos contextos em que estão. E, portanto, agradecemos muito esta parceria e brindamos então com o convite a esta cantora ucraniana que nos vai apresentar duas canções. A cantora chama-se Anastasia Dulaki e que tem sido professora universitária até o momento da guerra em Kharkiv, na Kharkiv Universidade de Design e Finanças, e também criou nessa mesma universidade uma escola de idiomas, dedicando-se também à atividade de guia turística. E nós imaginamos quem se com esta atividade representando a sua bela cidade hoje em dia como não estará. E, portanto, agradecemos muito a esta instituição, a Soro Optimista Internacional, pelo trabalho que tem feito no apoio a estas mulheres extraordinárias e tentá-las no nosso país também integrar e ajudá-las neste momento difícil. E, portanto, agradecemos muito esta parceria, apreciamos e louvamos muito o vosso trabalho e, portanto, é com muito gosto que vamos então dar a voz à Anastasia Dulaki para nos apresentar dois temas. O primeiro é Ucrânia, que assim se chama, e o segundo é Two Colors, duas cores. Gostava de dizer que a Anastasia Dulaki foi vencedora de vários concursos a nível internacional, nomeadamente no Reino Unido, na Alemanha e na Ucrânia, onde ela, sendo treinadora, depois se afirmou como uma cantora extraordinária vencendo esses concursos. Anastasia, a voz é sua. Viva
скоро прийде наш кінець, може нашими серцями розтануть тисячі сердець. Свічка наша не згоріла, ще наша молодість при нас, а те, чи варте наше діло, то скажуть люди, скаже час. Україно, Україно, після далеких доріг, вірне серце твого сина я кладу тобі до ніг, тобі до ніг. About my next song, it is very popular in Ukraine. It is pretty old, it's maybe about 50 years. And it was sang by lots of artists, but I never had it in my repertoire. It's the first time I sing it, so I have my words here. I learned it. I wanted to sing as sincerely as I could because the words, they are so genuine, and it is a story of any person that is born in this world, and is, first of all, he is carried by his mother, and only the mother can give you the most precious things for all your life. And the person which was born with one gift from his mother, he had his shirt, blouse, vyshivanka. It's Ukrainian traditional embroidered blouse, and men and women, they wear it. And there are two colors in that blouse. One is color is red. It is amor, yeah? It is love. And the black one, it's a grief and something that is absolutely different. Yeah? And at the very end, this person, for all his life, he was traveling. He was finding the sense of his life. He was trying to create something better than his life himself. But at the end, he is coming back home, and the only thing he brings with him, it's only the tattered and shabby that shirt, and the permanent embroidery with red and white colors. Переплились, як
я на ньому. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. То журба. Um momento magnífico. Então, vamos agora continuar a nossa sessão, dando a palavra ao Sr. Dr. Luís Marques Mendes, que não dispensa apresentações, mas é conhecido de todos, também está ligado à Universidade Atlântica. Não. Já estive. Já esteve, sim. Há 20 anos. Muito bem, mas, portanto, a antiga ligação que fica sempre marcante. É um ilustre comentador do nosso país e analista político e da atualidade, que a todos nos esclarece todos os domingos sobre o que vai acontecendo no país e no mundo, e também tem tido uma atividade importante a nível político, a nível social e cívico, que eu gostava aqui de destacar. A palavra é sua, seja bem-vindo. Cumprimentos a todos, àqueles que aqui presencialmente nos honram com a sua presença e aqueles que à distância têm a amabilidade de participar nesta sessão. Os meus cumprimentos e saudações a todos. Depois queria saudar o Sr. Diretor, aqui da Universidade Aberta, dizer em primeiro lugar que é um gosto estar aqui. Quer dizer, todos nós conhecemos a Universidade Aberta, mas eu não tinha o gosto de ter alguma vez vindo cá. Não tinha tido essa oportunidade. Uma falha no meu currículo. E, portanto, esta falha fica resolvida como a data hoje. E por isso quero dar os meus parabéns, porque esta universidade é diferente das outras, não é inferior às outras. Há uma enorme diferença nesse plano e, portanto, a diferença faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa maneira de ser. Eu só vos posso saudar por isso. Queria, em segundo lugar, estar aqui, ela já saiu, mas uma palavra de felicitação à nossa ilustre cidadã ucraniana, que aqui nos brindou com duas bonitas canções. Primeiro, as canções são bonitas, a voz é magnífica e, portanto, depois transmito-lhe com todo gosto as minhas felicitações. Estamos com ela e estamos com o povo ucraniano e estamos com a Ucrânia nestes momentos que são sempre momentos de grande angústia e de grande ansiedade. Sobretudo, estes momentos fazem-nos refletir para além do espaço da guerra propriamente dito, o drama que é este conjunto de pessoas ter que sair da sua terra, do seu país, da sua zona de conforto. Por isso, mais uma razão para nós criarmos todas as condições possíveis para que se sintam bem em Portugal. E em terceiro lugar, antes de entrar na questão do livro, da sua apresentação, uma pequenina declaração de interesses. Porquê é que eu estou aqui? Eu não sou amigo aqui do André, nem temos nenhum tipo de intimidade. Conversamos a cada passo, sobretudo por telefone e por mensagens. Já uma vez ela me entrevistou, uma entrevista longuíssima, em que ele nunca mais me libertava, mas tudo para dizer que não tenho nenhuma relação nem de intimidade, nem de amizade que me levasse propriamente a estar aqui hoje. Então porquê é que eu estou aqui? Bom, primeiro evidentemente então me convidou, isso, a boa das batizados e já agora apresentações só se vai quando ser convidado. E depois, por duas ou três razões que eu queria aqui partilhar com todos. Primeiro porque, não tendo intimidade, nem uma relação de amizade, nem de conhecimento profundo com o André, há 3 ou 4 características que me fui apercebendo da sua maneira de ser e da sua personalidade, que para mim são particularmente importantes. Pesaram no momento de dizer vou.
Primeiro porque eu acho que ele é uma pessoa genuína. Vê-se na conversa, vê-se no trato. É uma pessoa genuína, autêntica, verdadeira. E eu aprecio as pessoas assim. Depois porque ele é uma pessoa de caráter. Lendo os seus textos, falando com ele, vê-se que ele tem humildade, mas tem personalidade. E isso é igualmente muito importante. Depois porque é uma pessoa culta. Não é preciso ler o livro inteiro, porque ela é grande, nem é preciso ler os livros anteriores, que eu esses não tive o gosto de conhecer, mas basta ler um conjunto de crónicas. Basta ler crónicas que ele tem publicado noutros lados, Jornal Económico e outros, para se perceber que é uma pessoa culta, com o mundo, com conhecimento, viajada, mas mais do que isso, interessada e empenhada na sua valorização e na valorização dos outros. E depois, em quarto lugar, porque é um jornalista como deve ser, como diz a nossa querida e grande Alice Vieira, grande amiga, que é amiga, no caso, provavelmente também do André e de outros, depois porque é a grande Alice Vieira, grande escritora, que faz o prefácio neste livro, como ela diz, estamos a falar de um jornalista como deve ser, ou seja, com um compromisso, com rigor, com ética e com a verdade. E se ela o diz, quem sou eu para poder contrariar? E foram estas as razões que me levaram a dizer que sim. E aqui chegados, tendo falado do autor, eu queria dizer que vejo, sobretudo, 5 razões, muito simples, fiquem descansados que não vos vou levar, é muito tempo, mas vejo, sobretudo, 5 razões essenciais, fundamentais, para recomendar este livro e a sua leitura. E se não for a leitura das suas 300 e muitas páginas, é a leitura de crónicas. Ele está dividido por áreas, por capítulos. E, portanto, cada um vai escolhendo em função da sua maior sensibilidade, do seu maior interesse. Mas eu acho, de facto, que há 5 razões que me levam a estar aqui. Em primeiro lugar, o respeito e a admiração que eu tenho por todas as pessoas que escrevem. Escrevem imprensa, mas sobretudo que escrevem livros. E porquê? Não é apenas porque é uma tarefa difícil. É sobretudo porque é muitas vezes uma tarefa cruel. Uma pessoa que escreve está a expor-se, está a expor o seu pensamento, está a despir, digamos assim, o seu pensamento de preconceitos e de questões de outra natureza. Está a expor-se como é. Ou seja, está a expor-se à crítica, ao escrutínio, à fiscalização, à maldicência. Como nós sabemos, sobretudo na nossa sociedade, como diria o Fernando Namora, que já cá não está, mas está escrito para a gente poder ler, a maldicência é a respiração da vila. A nossa vila, que o mesmo é dizer a nossa sociedade, não respira, não funciona, não trabalha sem alguma dose de maldicência. Pois bem, quem tem a coragem de correr este risco, de se expor, de expor as suas ideias, as suas convicções, a sua opinião, o seu pensamento, sujeitando-se à análise, à crítica, ao exame, ao escrutínio, merece respeito e merece admiração. Em segundo lugar, este livro é uma lufada de ar fresco, coisa que nos dias que correm, estes últimos, como hoje, é muito necessário. Mas isto aqui, estaríamos a falar apenas da lufada em termos atmosféricos. Eu ia mais longe. Este livro é uma lufada de ar fresco, porquê? Porque ele, de alguma forma, é uma provocação saudável, recomendável, aconselhável. Porque é um livro que está para além da espuma dos dias. É um livro que não está aqui para abordar o beabá do dia-a-dia. Ou como agora se convencionou chamar os casos e as casinhas e os casinhos que vão surgindo daqui ou lá. Não, este livro está para além do efêmero do fim de semana. Este livro introduz um conjunto de temas, de questões, de análise, de pensamentos que são relativamente intemporáneos. Portanto, não são os casos do cotidiano, da agenda mediática. Não, são reflexões para além disso.
Ora, nós precisamos disto no pão para a boca, nós precisamos de sair apenas das questões casuísticas, pontuais, táticas, conjunturais. Nós precisamos de refletir um bocadinho para além do dia a dia. Precisamos. Sob pena de ficarmos quase empedernidos ou de ficarmos acantonados. E não há coisa pior, mais do que só acantonado, é um pensamento acantonado. Ora, este livro, nas suas várias crónicas, todas elas muito diferentes, em matéria de temas, em matéria de reflexões, ajudam-nos a ter essa lufada de ar fresco. E por isso é que eu digo que é uma certa provocação saudável, pedagógica, profilática, muito interessante e muito positiva. Contribui para valorizar o pensamento de cada um de nós. Uns concordarão, outros discordarão. Uns concordarão com umas crónicas, outros com outras. É normal. Isso é que é desejável. Isso é que é saudável. Em terceiro lugar, é também um livro que tem um pensamento estruturado. Outra coisa muito indispensável nos dias de hoje. Claro que perguntar-se-á, mas tem um pensamento político? Não. Mas tem um pensamento económico? Não. Mas tem um pensamento do ponto de vista social, financeiro? Não, a questão não é essa. Tem um pensamento estruturado, sim. Do ponto de vista dos valores, do ponto de vista dos princípios, do ponto de vista das convicções. Os temas são diferentes, mas os valores, os princípios e as convicções são transversais. Tem aqui uma linha de coerência, de constância e de estabilidade. E isto é outra coisa muito importante. Porque nos dias de hoje, a cada passo se muda de convicções com uma facilidade olímpica. Isso não é propriamente verdade. Mudar de temas, mudar de reflexões, mudar de análise, com certeza. Faz todo o sentido, quanto mais não seja, até em função das circunstâncias. Mas mudar de convicções é perder o respeito. Mudar de princípios, mandá-los às ortigas, não é um fator de credibilidade. E ter valores apenas em função do auditório que em cada momento nos está a ver e ouvir, também não é propriamente um fator muito recomendável. Pois bem, o autor tem aqui um pensamento estruturado em matéria de valores, princípios e de convicções. E aplica os seus valores, os seus princípios, as suas convicções à análise, ao aprofundamento, ao tratamento dos vários temas. Por isso é que há aqui diversidade de temas, mas estabilidade do pensamento estruturado, de valores, de princípios e de convicções. Depois queria dizer-vos também que há uma quarta e penúltima razão que me levou a dizer sim e a estar hoje aqui convosco, para além do prazer que eu tenho sempre de estar com pessoas diferentes que não conheço. Ou seja, alargar a minha dose de conhecimento. É uma coisa sempre que eu aprecio. Mas para além disso, porque é que estou aqui também à verdade? Porque este livro, tendo todas estas características, que já acho positivas, tem ainda uma outra que acrescenta positividade à positividade anterior. É que não é um livro presunçoso. Não é. Não é um livro com a mania das importâncias. Ou seja, com a preocupação um pouco artificial que muitas vezes acontece de ser mais do que aquilo que é. Não. Este é um livro, de facto, é um livro simples, sem ser simples. É um livro descomplexado, sem deixar de ser rigoroso e profundo nas tais análises e reflexões que vos falei. É um livro que é humilde, porque não há ponta de arrogância intelectual nesta obra. Acho isso igualmente muito importante. Ou seja, é um livro que vale por aquilo que lá está escrito. Não precisa propriamente, a Alice Vieira diz, com a qualidade e a sensibilidade que ela sempre põe em tudo o que escreve e diz, ela diz que este livro não precisava de um prefácio. E eu acrescentaria, também não precisava que eu estivesse aqui a fazer a apresentação. Porque ele, de facto, sendo um livro que não é presunçoso, convencido, intelectualmente arrogante, vale por aquilo que vale. E vale por aquilo que lá está, pelas crónicas, pelos temas,
pela diversidade, mas pela estabilidade também do pensamento que o orienta do princípio ao fim. Finalmente, não é despiciente. A nossa ilustre prefaciadora também refere isso no seu prefácio. Vê-se bem que o André é jornalista, escreve curto. São textos curtos, que se leem lindamente, de um modo geral, atrativos. Ora, eu dou muita importância a este ponto, que é mais da forma, mas a forma está muito mais ligada ao conteúdo do que às vezes se pensa. Até porque uma boa forma incentiva a leitura de um conteúdo, quando muitas vezes um bom conteúdo é prejudicado por uma forma errada. Pois bem, textos curtos é desde logo uma questão de respeito pelo autor, pelo leitor. De respeito. Sobretudo por isto. Ao contrário do que se pensa, e também eu sei do que falo, fazer um texto curto é muito mais difícil do que fazer um texto longo. Houve um presidente norte-americano que disse um dia uma coisa tão simples, mas tão quase perturbadora quanto isto. Dizia ele: se eu tiver a fazer um discurso de 1 hora, leve 10 minutos a prepará-lo. Mas se eu tiver 10 minutos para fazer um discurso, eu levo 1 hora a prepará-lo. Ou seja, um texto curto, sintético, exige muito mais trabalho, muito mais esforço. É condensar em poucas linhas e em poucas palavras um pensamento amplo. Muitas vezes pensa-se que um texto longo, por exemplo, como os advogados, de modo geral, costumam fazer, eu digo isto porque eu sou advogado, e portanto todos nós advogados temos a mania de escrever muito, mas não, estas matérias do conhecimento não são propriamente a metros. E esta capacidade de síntese torna as suas crónicas muito mais interessantes, muito mais apelativas. Uma vontade muito maior de uma pessoa ir ler rapidamente aquela e rapidamente ler as crónicas seguintes e, portanto, é um estímulo à leitura. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho de rigor, de profissionalismo e de grande esforço, porque a síntese, alguma sorte, dá muito trabalho. É por estas razões todas, prometi ser breve e não queria falhar, que tive muito gosto de vir cá, tenho muito gosto de estar aqui, desejo as maiores felicidades à Universidade Aberta, porque tem uma função cultural, social, muitíssimo relevante, e desejo ao André os maiores sucessos neste livro e na sua atividade em geral. Você é uma pessoa, por todas estas razões que eu disse, autenticidade, cultura, mundividência, pela sua caráter e pela personalidade, merece respeito e merece consideração. E desejo o maior sucesso também para este livro, que ele tem todas as condições e todos os ingredientes para ter sucesso. Está bem escrito, está bem estruturado, é muito atrativo e é muito apelativo. Se me permitirem, espero que tenham tanto gosto a ler este livro quanto eu tive a analisá-lo e a escrutiná-lo. Muito obrigado. Pelas suas palavras lavradas e pela apresentação que fez do livro. E agora dou a palavra ao Sr. Dr. André Rangel, autor do livro que é aqui apresentado, porque é o segundo de uma coleção que ele está a organizar os seus textos, começando com o primeiro volume, e tem sempre esta palavra-chave: inquietude, a inquietude das essências e impermanências. Agora temos a inquietude das multividências, e que é muito adequado também para aquilo que é o espírito desta sessão, que se enquadra nos finais internacionais de estudos globais, precisamente para compreender o mundo global em que vivemos, marcados por muitas sensibilidades, muitas formas de ver este mundo. A doutora Ana Rangel, como já foi dito, é aquilo que podemos chamar um denodado jornalista interessado nas questões da atualidade, alguém que nunca se cansa de aprofundar, de compreender o mundo, a partir também de diferentes autores que vai lendo e que reflete aqui no seu livro, como Humberto Eco,
e ao mesmo tempo compaginar a sua atividade de jornalismo com a atividade de docência na escola onde ensina, e portanto é alguém também comprometido com a sua comunidade onde se insere. Eu conheço de alguns anos nesta parte do Dr. André Rangel e revejo precisamente nas palavras que o Sr. Vasco disse sobre o autor, e portanto é com muito gosto que a palavra e seja bem-vinda à nossa universidade. Bom dia a todos, os presentes e das redes digitais. Vou-te agradecer imenso o Sr. Doutor a generosidade das suas palavras, e depois disso é de facto difícil não é, falar depois de ouvir o Sr. Doutor e como pessoa, porque acho que os livros, este livro e o primeiro volume falam por si, e o meu prazer é maior neste momento, nestas sessões, ouvir as apresentações do que propriamente acrescentar algo de valor. Mas mesmo assim vou tentar dizer umas palavras, a comoção também é grande, não é? Com o que me viu. Agradecer a presença de todos, esta parceria com a Universidade Aberta, na pessoa do Sr. Dr. José Eduardo Franco, da Sora Optimista Internacional Clube Lisboa Caravela, aqui na pessoa da sua Presidente, que também trouxe mais membros, a doutora Susana Carvalho, muito obrigado. Depois é sempre um gosto também ter aqui amigos pessoais de longa data, que eu já não via há 32 anos, e foi preciso ir do Porto, apesar deste livro, para ver o meu caríssimo afilhado Crisma, o Homero, sua esposa, e que nos conhecemos num contexto que também introduzido pela voz e por este nosso voar e esvoaçar solidário à Ucrânia, que também nos ligou, porque conhecemos, por exemplo, num movimento internacional de jovens, que o Homero organizava, que eu fui um dos jovens na altura, também a ir à Itália, que passamos por vários países de caminhonete, conhecemos tantos jovens do outro mundo, por isso há toda esta ligação, faz todo este sentido. E este agradecimento também à Anastácia, porque há este gesto simbólico que eu dedico no livro, a todas as dedicatórias, aos ucranianos, porque ao falar de evidências, não poderia ser de outra forma, esta solidariedade, este apoio que devemos prestar. E até porque nos artigos também, curiosamente, não me recordo bem que foi escrito, sem prever o que estaria para a vir, o que está a acontecer, faz referência já daquele problema da guerra, deste ímpeto do Sr. Putin, na altura com a Chechênia que havia, e por isso também há aqui esta ponte por um texto que faz todo sentido este enquadramento desta homenagem à Ucrânia e aos ucranianos. E naturalmente também, já há menos tempo, agradecer a presença da doutora Laura Afonso, que uma ligação para dirigir o jornal do seu querido e saudoso falecido marido, o grande pintor e mestre Nadir Afonso, pela presença da amizade que vai nos acompanhando, e já no anterior livro também foi ao Porto, no Pérez, em tempo de pandemia. Isto é uma alegria imensa e com gratidão e a todos então, os presentes. Como dizia, esta introdução para de facto sustentar e subscrever as palavras que Henri Balzac dizia haver três coisas belas de se ver na vida. Uma é um veleiro no mar, outra é um cavalo a galopar e outra uma mulher a dançar. E eu acrescentaria a essas palavras, não preciso dizer mais, já diz muito, mas também reunir um grupo como disse o doutor, de amigos, não e não amigos, mas que passam a ser também conhecidos, à volta de um livro. E o livro, no fundo, é um pretexto excelente e maravilhoso que nos uniu aqui a todos para conhecermos, tal como o Dr. Marco Mendes e eu também, este belíssimo espaço, o espaço antigo do Marquês de Pombal. Este nosso mundo também é antigo, por isso enquadra muito bem esta nossa viagem do livro, no espaço que nos recebe, que nos acolhe. Portanto, é uma sociedade de ter esta oportunidade de falarmos um bocadinho destas mundividências. É claro que este ano para mim foi assim, um ano um bocadinho diferente, um ano difícil, mais duro, em termos de trabalho, também pessoal, mas
começo pela capa, nada melhor, acaba por ter um destaque essa bebê que está aí, e que é o meu mundo, que é a minha melhor evidência, é a minha bebê, e que aponta ao mundo. Não é? Isto mal pensei, e estaria na altura não é, digamos, o destaque, apesar daqui dela, mas é o mundo, não é? Que, iluminado, que ela aponta, que também quer apontar aqui nestes textos, e foi também, fez-me rever em tudo aquilo que escrevi nos 7 capítulos, porque esses não outros, essas temáticas, porque sempre foi, desde 2004, né? Um bocadinho antes, mas um bocado cronista, com essa seleção, embora tenha começado um bocadinho antes, mas esta seleção, ou o texto assim, um bocadinho mais assim, ao longo de 18 anos, e por isso é que isto assinalar, estes 2 volumes estão muito ligados, e intrinsecamente, digamos que eles até eram uma unidade, um complemento, eram para ter saído juntos, como diziam, mas depois não foi possível, em termos editoriais, e pronto, tenho aqui também poucos meses de diferença, o volume das licenças imensas saiu em dezembro, e como o Sr. diz bem, isto vai na continuidade, as licenças e imensas são os valores e direitos, os valores e direitos e deveres humanos, no primeiro capítulo, que é a maior parte, são 52 textos dos 77, e depois outros 25 ligados à educação. Fui escrever, professor, este pulsar que é acontecer no país, a minha visão, o que é sentido, mesmo e bem, nunca neste carácter político, mesmo apontando o que há passando na política, na polis, no fundo nós todos como cidadãos, não é preciso ser político para falar da política, ou sentir a política, não é marcarmos ela, podemos falar dela, não é? Isso a gente sabe muito bem, mas é como cidadãos, esta análise. E depois de aspectos de áreas que sempre que estamos todos enquadrados, por isso o livro toca a todos, apesar de ser esta a minha visão, mas isto é uma cosmovisão, mesmo cada um com a sua visão, mas são áreas que são das nossas áreas sociais, que ninguém pode, deve dedicar, todos precisamos dela, elas vivem connosco, estão connosco. A comunicação começa logo por aí, o jornalista, que não é só textos sobre os mídias, sobre o jornalismo em concreto, mas a comunicação em geral, um modo comum que temos, não é, pela própria palavra comunicar. Este unificar, mais do que tornar comum, é que nos une, não é? E como tem esse texto, também essa citação do Papa Francisco, e que estamos, ainda falamos mais, não é, porque gera-se grande expectativa da sua vinda dentro dos meses ao nosso país, mais ou menos, mas agora com um caráter, não é, mais global, mais mundividente, e que diz de facto a comunicação não pode ficar por metade, e devemos ficar. Este é, digamos, o primeiro capítulo, que há tudo o resto. A minha bebê, esta maneira de comunicar, a minha primeira filha, isto também teve em mim o que é necessário mudar, como comunicar, não é? Entender, não é? Toda uma linguagem própria, o criancês, como eu digo, até aprender a falar e toda esta. Depois entramos no outro capítulo, que é o da saúde, da vida, da morte, e pronto, isto diz respeito de facto a todos, não é? E esta vida, pronto, que é para mim, que também tem ajudado aqui na situação, pronto, que desconheço e ainda tenho nas mães, que apareceram no final, e coincidentemente, sei que eu disse foi um ano difícil, pronto, está a ser, não só a nível profissional, mas tem sido este meu sustento, que é entender esta multividência e com a devida calma pronto, que é necessário. Depois, entrando no capítulo 3, o meio temporal, o tempo, a natureza, isto é óbvio demais, não é? Todos precisamos de tempo e falar de tempo, escrever sobre tempo, é algo que me inquieta, se apaixonou, daí ter textos mesmo específicos. Depois a natureza, tem aqui um elo comum, não sei se foi a última vez, mas as últimas vezes, em que, não sei se o doutor recorda, em que falamos e estivemos juntos, e cá aqui este elo foi precisamente sobre estas questões das alterações climáticas, mais do que apresentar o problema, as soluções à procura dos desafios, em que estivemos juntos no mesmo encontro no Coliseu do Porto, a receber e ouvir o presidente Barack Obama, mas falar destas soluções, não é, ambientais, e que aí também, portanto, algumas crónicas sobre esse
Depois a cultura é que nos define, é a nossa maior riqueza enquanto povo, enquanto nação, e também e de uma forma diversa, culturalidades, quer dizer, também abrangente, a sociedade, a questão da nossa, como pessoas sociais, sobre o mundo, a sociabilidade, e a visão governamental, Porto e Portugal, e arrisco um bocadinho, lá está, como dizia alguém, na ótica e na linha do que dizia, que disse é preciso coragem, ter-se escrito sobre isso, já estava escrito, mas agora pôr-se em livro e sujeitar-se ao tirocínio dos leitores, aí sem questões, não defendo questões políticas, nem politiquismo, mas pronto, a questão do título chamar visão governamental é sobre, de facto, algumas opiniões do que foi sendo também a nossa maneira de ver o país, da condução, todos temos uma opinião, mais ou menos fundamentada. Tentei aqui de forma, da melhor forma possível, e terminar com, não por último, mas em sétimo, mas que tem aqui uma transversalidade em importância, desde o início, a questão da espiritualidade. Sei que pode ser mais discutível ou mais polémica, aqui com ao longo do livro, com alguns temas ou textos concretos, se calhar termos mais fraturantes, que poderá ser mais discutível ou maior sensibilidade, na questão da eutanásia, não estaria, também faço a minha visão e o meu lado, não é, a minha posição, no fundo. Como também da questão da Covid, não é? Um bocadinho aqui uma análise que fiz, ali não é que disse a teoria da conspiração, alguém pode dizer que isto poderia soar não é com esse pretexto nem presunção, como os outros dizem bem, e depois da questão da espiritualidade, que sabemos a questão da igreja, que tive também momentos difíceis, por isso eu como professor de educação moral acabei por sofrer, foi um ano difícil na escola, por isso, não tendo nada a ver com o que faço, mas também como cristão, naturalmente trabalhou e fruto de turpações e de gente que não entende só fazer esta análise, esta mundividência, foi tudo mesmo saco, foi de facto complicado, mas não deixa de ser pertinente e permite falar da questão da espiritualidade, porque todos temos espiritualidade, seja ela qual for, não somos só matéria, temos também este espírito, o facto de nos darmos bem, de sentirmos bem, os nossos valores, é parte do nosso espírito, da nossa alma, que nos faz, essencialmente esta análise assim muito, claro que sempre houve este dilema entre o silêncio e a opinião pública e publicada, este dever de anunciar e de denunciar algumas destas situações, a questão dos textos, que pego aqui agora no último ponto que o Sr. Doutor mais ou menos frisou, há aqui alguma exceção, por norma, de facto, são textos curtos e subscrevo literalmente tudo o que disse, e esses revejam-me se calhar mais até no gosto, que é diferente desses primeiros, porque estava sujeito àqueles caracteres, poucos, não é? Que era para o jornal 1º de janeiro, o saudoso jornal, mas isto também a razão, não é? De terem vindo aluno em livro, muitos destes textos porque foram publicados em jornais ou em papel online que se extinguiram, eu imagino um deles, e o Jornal Célebre, não é? Que teve a grande dos melhores escritores que tiveram do século anterior, a Cristina Bessa Luís, como diretora, entre outras personalidades, e aí estava sujeito, não é? Ali a um caractere muito curto, e de facto houve essa sensibilidade. Quando temos aqui textos maiores, não estranhos, espero não ser amassador ou que seja a sua leitura, era um texto que está sendo digital, não tem ali ou mesmo no jornal, não, era um número maior de caracteres, porque também era online, publicado, por isso acabam por ser um bocadinho textos mais longos. Um ou outro é que acaba por ser um bocadinho mais nota que um ensaio, não simples crónica, mas de facto não são. Estou a terminar, não quero de modo algum, como disse, o livro fala por si, é o segundo volume, mais virão. Estes dois primeiros, de facto, se calhar foram os mais fáceis de concretizar porque estavam escritos, foi depois este trabalho de rever, de selecionar, de dar a tal estrutura, o Sr. Doutor disse. Os outros, tenho alguns poemas, fui escrevendo para mim, ao mesmo tempo também haverá
levantando aqui um bocadinho o véu, que virá um dessa Coelho, um sobre o poema, depois outros serão essencialmente escritos de raiz, não é? Se haverá um novo trabalho, pesquisa, haverá histórias aqui, um bocadinho de inquietude, histórias diferentes de vários personagens, sejam individuais ou não, mediáticas ou não, de várias pessoas que fui conhecendo, às vezes de histórias como estas que vimos aqui, não é? Essas que também merecem aqui aparecer no livro, irá ter também o seu, mesmo de viagens, de curiosidades, pronto, haverá assim aqui outras inquietudes, mas tudo escrito de essencialmente de rei. E termino com aqui um trecho, uma citação muito rápida de Alberto Manguel. Curiosamente ontem fazia a vigilância do Exame Nacional do Português, nos 9 anos, o mesmo tinha acontecido, já antes, todos os anos tenho feito estas vigilâncias, mas curiosamente há 11 anos, há aqui uma crónica sobre um exame, não é? Que era um texto de Gonçalo M. Tavares, e que eu fiz aqui uma análise do que fui vendo, os alunos, claro, sempre da referência às escolas, assim, mas do que fui vendo era sobre as palavras e o quanto fluía o texto e suscitava neles, até alunos que eu não tinha tanta essa ideia, mas que eu assim de sobrolho ia passando, não é? A fazer a vigilância e vendo eles escreverem ali imbuídos de satisfação as palavras e fiquei contente, por isso fiz essa referência. E ontem um dos textos que tinha, e é este o desafio que vos faço, é que o importante é que o momento da leitura envolva todos os elementos, ou seja, o leitor, o público, o livro, sem os quais o espetáculo não estaria completo. Por isso, caríssimos amigos, caríssimos presentes, o espetáculo, entre aspas, começou, o livro está aqui, o que vos peço é que não deixem que fiquem em palavras mortas, porque as palavras estão aí, que as façam viver, não fiquem presos à prateleira, mas que possam refletir comigo e com eles tenham um e-mail, o meu e-mail estará disponível o e-mail do autor, para também ter o vosso feedback e darmos discussão a estas reflexões e que daí outras poderão vir e nascer, porque esta reflexão é de todos. Eu apenas isto é um mote, e depois gostaria então da vossa cooperação, sabemos que é um bocadinho, seja como é feito o Alarnet, não é? Este crescer e conto convosco, e que apostemos sempre nas relações em vez de nos aterrarmos nas verais relações. Obrigado a todos, bem-aja também. Muito obrigado, Dr. André Rangel, pelas suas palavras e a apresentação também do seu livro. Um pequeno comentário final, a partir do que disseram, agradecendo tudo o que estão bem dito e que permite abrir o apetite para poderem ler o livro e desfrutar, que é a melhor homenagem que fazem ao autor e ao seu esforço que fez para publicar e partilhar aquilo que tem escrito organizado em livro. Aliás, como bem disse o Dr. Luís Marco, sempre que um autor, sempre que alguém que escreve e que se dedica ao exercício da escrita, que é sempre um exercício austero, não só escreve, mas como organiza em livro, é sempre um momento de festa para a cultura. É um momento e é realmente extraordinário que alguém partilhe o seu conhecimento e nos vai enriquecer também, generosamente, o nosso conhecimento do mundo, alargar a nossa compreensão do mundo. E este é mesmo um livro que tem esse objetivo. Ele acaba por ser uma caixa de ressonância do nosso mundo. O autor, perante aquilo que vai vendo, o que vai acontecendo, vai reagindo, vai pensando, vai tornando isso crónica e vai oferecendo também uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação. E organiza, sabiamente, neste título que ele bem conseguido, em que é tudo das multividências. Certamente inspirou-se num grande autor contemporâneo que nos ajuda a compreender o mundo de hoje, que escreveu há uns anos atrás um livro intitulado Com o Ser Global, que é Edgar Morin, e aliás a quem abre este livro, uma citação, começa assim: a inquietude não deve ser negada, e a inquietude, esta atitude intelectual, nos ajuda a abrir horizontes, a alargar o conhecimento. Provavelmente a inquietude deve ser intrínseca ao ser humano. E, portanto, o ser humano temos dizer que é um ser inquieto.
E essa inquietude vamos em mais longe, não nos deve tolher, mas ao contrário deve ser chamada inquietude positiva, inquietude interrogativa, a inquietude que duvida, que discorda, que resiste, que questiona, mas também que diz aquela palavra que nos pode animar em mais longe. E, portanto, isto é um livro que é uma caixa de ressonância do mundo. E, aliás, um dos aspectos que eu sei há pouco, mas já tive a oportunidade de folhear, e só folheando já me abriu o apetite para ler. Aliás, o André Rangel tem uma arte que é muito, nem sei, não tem todos, não é um talento que é muito importante na arte da escrita, que é a arte de dar bons títulos. Os títulos de um artigo ou de um livro é como o aperitivo quando vamos comer uma refeição, é tipo nos abre o apetite. Ou pode-nos abrir ou não abrir o apetite. E realmente os títulos dos capítulos abrem-nos o apetite. Vou dar aqui, aliás, começa aqui com um título que diz muito bem o que este livro é. Uma homenagem que faz a Humberto Eco, foi também um grande intérprete do nosso mundo, no quadro da sua morte, e que diz assim: Humberto Eco, que no mundo foi eco. Ele realmente foi eco do nosso mundo. E este título é bem interessante e diz muito daquilo que foi o significado da obra de Humberto Eco, a sua grandeza, como grande gênero italiano da literatura, da simbologia italiana, mas também, de algum modo, o autor deste livro, da região, também alguém que segue essa vocação de Humberto Eco de ser eco do mundo em que vive. Mas depois temos outros títulos muito interessantes, como é info-obesidade, o mal reparável com inovação, urgem urgências, golos para o ambiente, dinheiro como vais, do Portugal épico ao cético, ou então o homem que vive o infinito. São alguns títulos bem interessantes que apetecem realmente entrar no texto, pegar, perceber o que é que está em causa e aprender. E depois são textos também muito recheados de apontamentos eruditos, de cultura, etc. Não há apenas uma análise liviana, fria, superficial, mas um texto muito sintético. Aliás, ainda tem esta arte da síntese, que nós aqui na Universidade sempre apelamos aos nossos estudantes que pratiquem a síntese, e como muito bem diz o Dr. Luís Marcos Mendes, citando aquele presidente americano, a síntese dá muito trabalho, dá muito mais trabalho que a análise envolvida. Aliás, o padre António Vieira, no século XVII, lhe atribuído esta expressão, que também diz muito daquilo que se compagina com o que disse a figura americana que citou. Ele, uma carta que escreveu ao rei Dom João IV, no século XVII, foi uma carta muito longa e, no fim, pediu desculpa dizendo assim: Sua Majestade, peço desculpa por ter sido longo, mas não tive tempo para ser mais breve. E, portanto, a brevidade, isto é, a capacidade de se dizer muitas em poucas palavras, requer tempo, amadurecimento, pensamento. E este livro realmente revela essa capacidade, essa arte extraordinária da síntese e, portanto, isto que se pode ler, não precisa de ser lido sequencialmente, mas podemos olhar para o índice e às vezes pode ler talvez a terceira, e ler esta ou aquela crónica e vamos assim completando a leitura do livro, que certamente muito nos gratificará e enriquecerá, nos ajudará a compreender o mundo à nossa volta. E, portanto, agradeço muito a presença dos dois, as palavras tão interessantes e profundas e ricas que aqui apresentaram. Recebo aqui ao público, a quem está aqui presente e ainda temos acompanhado à distância. Foi um grande momento, também temperado por um momento de arte extraordinária no início. Realmente foi uma belíssima sessão e agradeço realmente ao Dr. André Rangel e ao Sr. Dr. Luís Marcos pela disponibilidade para estarem aqui na Universidade e fazerem história na nossa universidade e na nossa história da cultura. Muito obrigado. Obrigado.